hoje é sábado! Ô, Glória! Uhul! E hoje pode dormir até acordar, descansar bastante, passear, brincar. Tá Mas bem. antes de tudo, Vem aqui pro devocional assistir. isso, aprender com o Senhor, né, É verdade. amiguinhos? E nós vamos continuar então a história de Moisés. Sim. Porque Moisés cresceu lá com a princesa, né? Lá no Com Egito. o rei lá do Egito, exatamente. Mas ele foi crescendo. Foi crescendo, Vamos crescendo, continuar. crescendo. E nós vamos ler hoje Êxodo, capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 até o 22, que Olha diz aí. assim: Por quê? Moisés já era homem feito, Sim. ou seja, já estava grandão. Sim. E um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas Hum. eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Olha Eita, só. ele viu, ó. Ele viu o que eles faziam. E viu também um egípcio Hum. batendo num israelita, um Batendo? patrício seu. Olha só. Aí ele ficou muito bravo, hein, amiguinhos? Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Eita, Moisés, não era para ter feito isso, né, Taté? É, pode ter ficado na terra, né? Pode Foi não. na areia. Tateco, Não. não pode matar. Ah, tá. Aí no dia seguinte voltou e viu dois israelitas brigando. Olha aí. Então perguntou o que maltratava o outro. Por que você está batendo no seu Patrício? Porque ele não é Patrício. Não, Tateco, Ah, não? Patrício não era o nome. Patrício quer dizer que é Hum. o quê? É da mesma nação, mesmo Do povo. mesmo país. Eram todos israelitas, Ah, tá, exatamente. entendi, entendi. Aí o homem respondeu: hoje, Sim. quem pôs você como nosso chefe ou nosso Ah, é? juiz? Quem? Você Quem? está querendo me matar como matou o egípcio? Vai, vai. Ih, amiguinhos, ele viu o Ele que viu? Moisés tinha feito. Ei, menino. Então Moisés ficou com medo e Eita. pensou: Rupiei, já rupiei. descobriram o que eu fiz. Que? Quando o rei do Egito soube Ai, do ai, que ai. Moisés havia feito, Não acredito. quis matá-lo. Porém, ele fugiu. Fugiu. É, Moisés teve que fugir. Imagina o que o rei ia fazer. E O rei agora, queria hein? matar ele. Aí ele fugiu, sabe pra onde? Pra onde? Foi morar na terra de Midian. De Midian. Foi morar lá em Midian. Jétro, o sacerdote de Midian, Sim. tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, tranquilo. vida boa, elas vieram ali tirar a água. Tirar a água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Sim. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali, Não, olha. mandá-las embora. Olha, já começaram com o feminismo lá. Mandar embora elas. Mas, porém, Hum. Moisés se levantou e as defendeu. Aí, E deu água ali. Cabra macho. E deu água para os animais. Sim. Quando elas voltaram ao lugar onde seu pai estava, Sim. ele perguntou: ué, por que vocês voltaram tão cedo hoje? Ah, porque devia ser demorado o trabalho delas lá. É verdade. E elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, Egípcio? tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. E onde está ele? Perguntou Jétro. Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha Isso. jantar com a gente, né? Vamos É. fazer uma janta para ele. É. Depois, O quê? Jétro convidou Moisés para ficar morando ali. E É. ele aceitou. Ai, que legal. Então Jétro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: sou hóspede em terra estrangeira. Órfãos de terra estrangeira. Hóspede. Isso que se diz? Hóspede em terra estrangeira. Ou seja, ele estava morando em uma outra terra, Ah, né? Em que ele podia ser só mas o visitante. nome Gerson fala isso? Não, o nome Gerson. Ah. Gerson é o filho, o nome do filho de Moisés com a Zípora. Sim, mas o nome Gerson significa isso? Significa Estão isso. morando? Isso, exatamente. Eu Sou vou- hóspede em terra Eu estrangeira. vou nunca colocar meu filho de Gerson. E Tateco, então veja, amiguinhos, o que nós aprendemos? Moisés, ele teve que sair de lá do Egito. Sim. Primeiro nós aprendemos o quê? Que Moisés, ele não devia ter feito aquilo. Errado. Matado o egípcio, não podia. Ainda, o que ele fez? Achou que, ele olhou para os lados, achou que ninguém estava vendo. Amiguinhos, não podemos fazer isso, Tateco. Achar o quê? Eu vou fazer alguma coisa escondida, ninguém tá vendo. Sabe por quê? Quem é que tá sempre de olho em nós, Tateco? Quem? Quem? O fofoqueiro. Não, Não? Tateco, Deus. Ah, Deus. Deus está, sempre de olhos
bem grandes, bem abertos em cima de nós, hein, amiguinhos? É? Não adianta falar assim, eu tô aqui sozinho, eu vou fazer isso e ninguém tá vendo. Nada disso. Nada disso. Deus está ali, Ele está vendo tudinho que nós fazemos, né? E sempre tem alguém, né? Como aquele egípcio ali que viu, ó. Sempre vai ter alguém. A verdade nunca vai ficar, amiguinhos. Nunca vai ficar escondido. Ela sempre vai aparecer, amiguinhos. Então, nada de fazer coisas erradas e ainda querer esconder, É hein? verdade, hein? E outra coisa, O quê? Moisés então teve que fugir. Ele teve que mudar para um outro lugar, um lugar desconhecido, Tateco. Fugindo de novo, Moisés. Pois é. E aí Moisés teve que começar a vida dele lá em Midian, um lugar desconhecido, né? E aí lá ele conheceu a Zípora, teve o filho. Fala, Tateco. Ah, mas lá onde ele fugiu, ele conheceu? Lá onde Isso, ele fugiu? lá em Midian foi. Ah, tá. Lá em Midian, então, que aí, lembra que ele ajudou as moças, a filha ali do Jetro. Ah, sim. E aí ele foi recompensado, né? Jetro falou, mora aqui, fica aqui com a gente e tal. E já entregou uma filha dele, né? Eles ficaram ali. É tão fácil assim, né? Antigamente tinha todo esse Nossa. costume, né? Todas essas questões. Hoje. E aí, então, ele ficou ali morando em Midian. E o que nós temos que aprender? Que nós, muitas vezes, temos que fazer essas mudanças na nossa vida, né, É Taté? necessário. Ou mudamos de endereço, mudamos de escola. Vocês já mudaram, amiguinhos? Ou de escola, ou de igreja, ou de casa? Vocês Mas- já tiveram alguma mudança? Mas não pode mudar porque fazer coisa errada. Não, nada de fugir, né? É. Não, nada de fugir. Mas às vezes, por exemplo, aqui aconteceu, né? Nessa história de Moisés, ele teve que mudar de uma outra cidade. Sim. E muitas vezes, assim, também foi conosco, né, Tateco? Nós saímos também, nós morávamos lá em São Paulo e viemos morar em Guarulhos. E aí a gente teve que mudar toda a estrutura, né, Toda a Tateco? estrutura. Mudar tudo, Acordar amiguinhos. cedinho. Muda muitas coisas, as pessoas, acabamos conhecendo pessoas novas, Sim. lugares novos, né? Sim. E nós temos que nos adaptar. Então, amiguinhos, veja que nós temos que aprender hoje 3 coisas. 3 coisas. Não podemos nada disso, fazer maldade com os outros, Erro nenhum. esconder as coisas, Sim. nada disso. E precisamos nos adaptar às mudanças. Sim. Mesmo que muitas vezes, é tão ruim, eu gostava tanto daquele lugar, daquelas pessoas, mas nós temos que enxergar como novas Um oportunidades, exemplo. né? Vou dar um exemplo aqui. Posso dar um exemplo? Claro. Ó, quando nós mudamos para Guarulhos, os nossos amiguinhos, Titico e Titica, eles sentiram falta das escolas que eles estudavam, dos amigos que eles tinham lá. Sim. Mas a pouco eles foram se adaptando também. É. E hoje, nós estamos aqui. Pois é. E aí conhecemos outras pessoas, né, Sim. Tateco? Conhecemos novos lugares, novas pessoas. Vocês. Então, amiguinhos, vocês também precisam se adaptar. Nós temos que estar dispostos a isso, a conhecer outras pessoas também. Né, Tateco? Muitas vezes nós queremos fugir das situações. É. Né? Fugir das situações, nós não queremos encarar as situações porque achamos que fugir é o melhor resultado. Mas não é não, amiguinhos. Nós temos que encarar, né? As mudanças que a vida, né? Muitas vezes nos coloca e nos adaptar a elas Mesmo também. que ela venha implicar sobre nós algumas penas, né? Renúncias, Algumas perdas. renúncias, Sim. mas é necessário, é melhor você andar com a verdade do que você Isso. andar fugindo com a mentira. Verdade, nada disso, amiguinhos, tá bom? Vamos orar, Taté? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós queremos aqui te agradecer por essa semana maravilhosa, pelos teus ensinos, pelo final de semana que está começando. Te agradecer, papai, por esses ensinamentos, pai, que nós tivemos hoje também, Senhor, que nós não venhamos a fazer a maldade com o nosso próximo, Senhor, que nós não venhamos esconder as coisas erradas, coisas ruins, ó Deus, que nós venhamos também, Pai, a enfrentar as mudanças, Pai, os lugares novos que forem propostos a nós também, que nós venhamos a conhecer pessoas novas, a encarar as coisas, Pai, da melhor forma possível, de uma maneira, Papai, em que o Senhor esteja na direção. Pai, nos guarde, nos dê sabedoria, conhecimento, Pai, ó Deus, que nós venhamos, Pai, entender a Tua vontade para as nossas vidas. Abençoa, Deus, o final de semana. Que nós tenhamos um dia maravilhoso e um final de semana abençoado na Tua presença. No nome de Jesus, amém! Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã não tem devocional. Não tem Mas tem o quê, devocional. Tateco? Amanhã tem E igreja. Isso aí. Amanhã também é Dia das Mães. É. Amanhã tem o vídeo especial do Dia das Mães. Sim. E nós já queremos desejar aqui um feliz Dia das Mães a Sim. todas as mamães.
E Deus te abençoe. E segunda tem devocional. Tem devocional. Esperamos vocês. Olha lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, galera.